não fiquem sozinhos. O contador trabalha para você, não para o governo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Via Contactos Podcast, lugar onde nós falamos de empreendedorismo, gestão, tudo aquilo que o empreendedor da vida real, que acontece no cotidiano, das pessoas que empreendem, que decidem ter um CNPJ aqui no Brasil, passam. É disso que nós falamos aqui neste canal. E hoje nós temos uma convidada muito especial que vai tratar conosco de um assunto de extrema importância que, com certeza, vai minimizar muitos riscos aí no seu negócio. Nós vamos falar sobre o que uma empresa precisa para estar 100% regularizada, para estar em conformidade com tudo aquilo que a legislação brasileira pede para a gente, né? E para falar sobre esse assunto que é tão importante, ter um negócio não é só comprar e vender, tem muitas coisas que envolvem isso. E para falar desse assunto tão importante, Karina, seja muito bem-vinda ao Via Contactos Podcast. É um prazer receber você por aqui. Vamos falar muito do que você já fez, do que você faz, do que você vai fazer ainda. Mas, para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar, falar para a galera aí quem é você, o que você faz, e desde já seja muito bem-vinda. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Parabéns pelo podcast. Obrigado. Eu sou Karina Cosati, eu tenho 34 anos, sou casada com o Renato, sou cristã. Sou contadora com quase 15 anos de experiência em legalização de empresas. E é isso. Legal, muito bom. 15 anos empreendendo, 15 anos fazendo contabilidade. Mudou muita coisa a contabilidade nesses 15 anos? Muito, muito. Hoje a gente tem os órgãos muito mais integrados, né? Então, antes você precisava ir na junta, depois ir na Receita, depois ir na Prefeitura, né? E hoje, com a desburocratização vem melhorando muito, né, o ambiente de negócios, facilitando para o empreendedor, né? Antes demorava 2 meses para você conseguir um CNPJ, né? Hoje, dentro de 7 dias, dependendo da junta comercial, você já consegue um CNPJ mais rápido para já conseguir ali abrir sua conta corrente, comprar seu certificado de tal, emitir sua nota, né? Legal. Eu até vi recentemente uma cidade, eu não vou lembrar qual que que já tem abertura de empresa por WhatsApp. Então o pessoal mandava um WhatsApp lá para a junta comercial e já todo o processo da abertura de uma empresa se dava ali pelo WhatsApp. E aí a gente já começa a entender toda essa mudança, né? De 15 anos, que certamente aconteceu. Sim. Mudou muito. Sobre o processo de legalização das empresas. Você, durante toda a sua jornada, você sempre trabalhou com legalização de empresa e todos os trâmites ali, né? O que uma empresa precisa em relação à documentação? A gente vive num país muito informal ainda. Muitas pessoas trabalham na informalidade. Compra, vende, não tem documentos, você pergunta nota fiscal, só se o cliente pedir. Tem muita informalidade. E, de fato, que as pessoas, para trabalharem de forma segura, precisam formalizar as suas empresas. O que uma empresa precisa em relação à documentação para ela estar 100% regularizada? A gente pode começar pela certidão de nascimento da empresa, né? Então, por exemplo, no caso do MEI, a gente tem o certificado de condição de MEI, né? Empresário individual. Tem o empresário individual também que não é MEI, então a solicitação é feita na junta comercial, né? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem um requerimento empresário. Quando a gente faz a solicitação, né, a formalização da abertura, esse requerimento ele é emitido no próprio site da junta, né? Então, essa é a certidão de nascimento. Em outros estados, é um ato societário, um documento equivalente a um contrato social, né? E aí também tem a sociedade unipessoal, né? É a sociedade limitada empresária, mas com um sócio. Então, aqui a gente pode dizer que esses são os principais documentos de uma pessoa que começa sozinho, né? Já no caso da certidão de casamento, seriam os sócios, né, numa sociedade limitada, a partir ali de 2 sócios, né? Então, a partir desses documentos, a gente consegue as inscrições. Então, a primeira inscrição seria o CNPJ, né, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Depois a gente tem a inscrição estadual, né, para empresas que são comércios ou indústrias. Depois a gente tem a inscrição municipal, né, que são para todas as empresas. Temos as licenças de funcionamento também. É isso. Muito, muito bacana. E quando o empresário ele decide se formalizar, normalmente é naquela fase depois que ele já validou o seu negócio. Ele já vendeu alguma coisa, dificilmente, assim, muito dificilmente,
durante essas experiências a nossa experiência aqui na Via Contax, a gente percebe um empresário se formalizar, deixar tudo bonitinho ali, com contrato social, registro na junta comercial, estado, prefeitura, para depois ele começar a vender. Normalmente ele começa a vender, ele vende alguma coisa, aí quando ele começa, puxa, preciso regularizar isso daqui. E aí sim ele vai atrás de um contador para abrir a empresa dele, ou no caso do MEI, quando ele estoura o limite lá de faturamento, aí ele vai atrás de um contador, e aí ele começa a observar ali a realidade de fato, como que ela é, né? Porque ele está acostumado ali com o MEI, que é baratinho às vezes, e aí ele vê um mundo de transformação ali quando ele tem que fazer essa migração e optar ali pelo Simples Nacional e muda toda a forma de gestão do negócio dele. O que você acha que o empresário ele tem mais de dificuldade ali nesse momento? E quais os principais erros ali que ele acaba cometendo ali no momento de formalização, de abertura ou de migração de empresa, ou no ato de se formalizar? Porque, inclusive, muitos deles preferem ficar na informalidade. Nem sabem ali o risco que correm nesse sentido. Mas essa é a realidade. Muitos preferem ficar na informalidade porque acham que não é para ele ou porque tem medo. O que você acha que são os principais erros do empresário nesse momento, ou de abertura de uma empresa, ou de regularização, formalização? O que ele precisa se atentar? Eu acho que o maior erro é não consultar um contador antes de abrir uma empresa. Entender, de fato, quais são os riscos que ele vai enfrentar, né, a partir do momento que ele vai ter um CNPJ, e para ajudá-lo também no planejamento financeiro, né? Um outro ponto também que eu acredito é quando você contrata um contador que não é especialista no seu negócio, ele não entende do seu negócio. Então, como você está ali abrindo a empresa, você precisa de alguém te direcionando, como se fosse um mentor, né? Por isso que eu acredito que o contador é um parceiro de negócio, né? Então, o empresário ele pula essa fase e deixa de contar com uma grande expertise que é o contador, né? O contador tem essa bagagem, porque ele também está empreendendo, né? Ele empreende em primeiro lugar. E ele detém do conhecimento para ajudar o empresário, né? Então, acho que um dos maiores erros, com certeza, são esses, assim. Não buscar o conhecimento. Falta de conhecimento vai pagar um preço mais caro lá na frente, né? Porque essa parte burocrática, né? É uma parte burocrática que a gente não pode falar que é a melhor parte do negócio, né? Poxa, como que eu abri um negócio para ir na junta comercial? Ninguém abre um negócio para ir na junta comercial. Poxa, eu quero empreender e tô louco para fazer uma inscrição municipal. Não é assim que funciona, né? Essa não é a realidade. Mas o que a gente precisa se atentar é que se o empresário ele não se preocupar com isso, ou se ele não buscar informações, ou se não buscar alguém que resolva isso para ele vai ter problemas lá na frente. É verdade. E a contabilidade é da empresa, né? O contador ali, o empresário tem a opção de internalizar ou de terceirizar. Mas a contabilidade é da empresa, então ele tem que fazer uma boa escolha, né? É como se estivesse escolhendo um funcionário, um parceiro, né? É como se fosse um funcionário, né? Porque a contabilidade é da empresa, né? E aí vem um processo de terceirização desse processo, né? Você terceiriza a operação contábil para um terceiro. Além dessas questões de contabilidade, você já viu muito erro? Conta alguns erros aí que você viu ali no momento de abertura ou de alteração, algum case aí que te chamou a atenção nessa sua jornada? Acho que o principal que eu vejo, assim, de erros, falando de detalhes, né, que são... Eu acho que é sobre a definição da atividade da empresa, né? Então, partindo do CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades, você tem, né, uma visão ali do regime tributário, pode ser Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Você tem ali os impostos que são devidos para a operação. Então, nesse caso aqui, por exemplo, tem municípios que têm alíquotas menores, estados que oferecem benefício tributário, né, por conta da localidade, né. Também tem as licenças ali de funcionamento, então todas as licenças são correlacionadas com o CNAE e as taxas municipais também, né? Então, um exemplo, um cliente tinha um CNAE, que ele estava dentro do Simples Nacional, ele tinha um CNAE que ele ia para o anexo 5, que era 15%, né? Só que, avaliando ali, de forma, assim, analisar de fato a atividade da empresa, ele poderia ser incluído no anexo 3, mas teria que corrigir o CNAE, né? Para ele poder pagar 6%. Então, numa falha ali, assim, de entendimento do negócio do cliente, de você não parar para perguntar o que exatamente você faz, como você faz, qual é a sua forma de atuação,
você deixa de traduzir isso para formalização, né? De classificar a empresa, deixar a empresa classificada de forma correta, na melhor opção tributária, pagando menos impostos, né? Então, esse, para mim, assim, o maior erro que eu já vi, que é isso. Não, só coloca um KNAI, vi na internet, né? Vi num blog e, assim, não é isso. Não é só um cadastro, né? É muito mais, é uma tradução ali do que a empresa faz, né? E eu acho que acontece também muito o contrário, né? Às vezes a atividade desse empresário é de um anexo maior. Se a gente pegar a tradução, o que de fato ele faz, é uma atividade de um anexo maior. E aí ele fala assim, não, eu não vou pagar isso de imposto agora. Por exemplo, ele está no anexo 5. Eu não quero pagar isso, eu quero pagar menos. Aí, propositalmente, ele coloca no anexo menor e ele corre um risco muito grande ali, né? Porque ele não está traduzindo de fato o que ele faz no KNAI mais adequado para ele. Ele quer ter um benefício, um ganho fiscal ali, pagar menos impostos, num KNAI errado, né? Numa atividade errada. E aí, um pouquinho mais para frente, ele pode ter problema com isso também, né? Exatamente. E eu já vi acontecer isso. Exatamente. Principalmente com atividade comercial e de prestação de serviço. O pessoal é muito criativo nas coisas. Eu sempre a contabilidade criativa. Mas tem algumas criatividades que é melhor não ser criativo. Porque isso, com certeza, acaba acarretando em problemas futuros. Mas existe ali também uma guerra, né, entre município e estado, né? Porque se eu tenho uma atividade comercial, eu me cadastro no estado. Se eu tenho uma atividade de serviço, prefeitura. E quando eu troco isso, os polos, por algum benefício fiscal, por exemplo, os municípios, eles se cobram também, né? Poxa, o estado, ele quer arrecadar. O estado, ele quer o ICMS dele ali. A prefeitura quer o ISS dela ali também. Então, se a sua empresa está cadastrada de forma errada, você incorre, inclusive, em algum órgão te fiscalizando ali de forma... ele está te olhando. Se você tem uma inscrição estadual, você vai ser fiscalizado pelo Estado. Se você tem uma inscrição municipal, você vai ser fiscalizado pelo município, né? Quando menos espera, o problema vem, né? Tem uma empresa, uma eterna prestação de contas, né? Então, é o governo, sócios, funcionários, fornecedores, né? Então, começar com o pé direito, né, de forma organizada, procurar um contador, manter seus documentos organizados, informações organizadas, né, é essencial. Isso é essencial. E você acha que essa organização, além do... Por que você acha que o empresário ele não tem essa organização? Você acha que ele deixa muito a cargo do contador mesmo assim? Tipo assim, o meu contador se vira lá. E ele deveria ter mais esse senso de responsabilidade? Sim, porque a gestão envolve todas as áreas do negócio, né? Não só a área operacional, que é o foco principal do empresário, né? Mas não negligenciar a área de apoio, né? Que, na teoria, uma das áreas é a contabilidade. Então, assim, infelizmente, eu acho que o empresário delarga para o contador, ele não delega, né? E da mesma forma, né, que a gente comentou aqui, a mesma coisa de você ter um funcionário. Você vai fazer a gestão, você vai delegar, vai acompanhar. Mesma coisa com o terceiro. Você delega e você acompanha, né? Então, acho que pago lá para o contador e ele que se vire, só recebo aqui, não falo com ele não sabe o que eu estou fazendo, eu não sei o que ele está fazendo, né? E aí eu acho que vamos dizer assim, eu vejo como uma negligência, né, de gestão. E depois, lá na frente, ele descobre que, sei lá, estava pagando mais impostos, que a classificação da empresa dele estava errada, que ele está com dívida e o contador não avisou. Enfim, são N problemas que a gente sabe que o empresário ele tem que tomar frente do negócio dele, né? Ele tem que fazer gestão. Legal. Você fez uma analogia muito bacana no começo, comparando a abertura de uma empresa com uma certidão de nascimento e também com uma certidão de casamento. No caso de sociedade, né? Sim. Que, na verdade, uma sociedade nada mais é do que isso. É um casamento ali entre duas ou mais pessoas que você tem que fazer para levar pro resto da vida. Você não faz uma sociedade para terminar o ano que vem, por exemplo. Você não casa para terminar o ano que vem. Tem que fazer dar certo, tem que dar certo. Não tem um plano B ali, tem que dar certo. E quando você fez essa analogia do casamento, e o documento, a certidão de casamento é o contrato social ali, existem muitas regras ali, né? Então, ali, por exemplo, você define
qual é o percentual de cada um na empresa, quem é o administrador, quem é a pessoa que é o responsável perante o CNPJ, o que acontece se um sócio quiser sair, o que acontece se eu quiser trazer uma outra pessoa para a sociedade, o que acontece se eu morrer. Tudo, parece que não, mas nesse momento de formalização, é um momento ideal onde a gente precisa conversar com o sócio sobre todos esses assuntos. E parece besteira, mas assim, cara, e se eu quiser trazer um sócio? E se eu quiser sair da sociedade? E se eu quiser, sei lá, colocar uma outra atividade? E se eu morrer? Aqui todo mundo tá vivo, para morrer basta estar vivo. É a única certeza da vida que a gente vai morrer, né? Basta estar vivo. Então, assim, todas essas informações, todos esses detalhes, eles compõem a certidão de casamento da sociedade, que é o contrato social ali. Você já viu acontecer na sua jornada algum problema relacionado ao contrato social nesse sentido, do sócio querer sair, do outro querer entrar, briga de sócio? Porque na Via Contact, vira e mexe, acontece umas brigas de cliente lá que a gente tem que intervir, assim, nesse sentido. De um quer sair, o outro quer entrar, e nesse sentido, assim. Acontece muito problema nesse sentido, em relação ao contrato social? Em relação ao contrato, acredito que a cláusula de falecimento, né? Que às vezes falece algum sócio, e aí acontece, né, de não querer incluir herdeiros, e aí você tem que fazer a saída do sócio falecido. E aí, enfim, como é que eu posso explicar? Os sócios, eles não combinam nada antes, e aí espera acontecer, e aí o contador que tem que resolver, né? Falar assim, não, como é que a gente vai fazer para tirar esse sócio? Precisa do inventário? Não precisa do inventário? Dá para reduzir as cotas? Não dá? Então, assim, tem esse ponto que não é considerado antes da abertura e que traz um problema depois para o contador, que às vezes ali é mais jurídico, vamos dizer assim, do que até de formalização, né? E aí não era nem o contador, né, que para estar envolvido nessa história, era o advogado, né? É o advogado. E que muitas pessoas. E que muito também negligencia a importância do advogado nessa hora. Porque o contador não é advogado. Muitas vezes parece que é, né? Sim. E parece que o contador resolve todos os problemas do empresário, mas de fato não. Muitas questões, antes de vir por um contador, fazer os registros, ir para a junta comercial, prefeitura, Receita Federal, todos os órgãos, é de extrema importância a consulta de um especialista jurídico, para entender justamente essas cláusulas de sucessão patrimonial, acordo de sócios, de sócios, muitos pontos nesse sentido. Você precisa do apoio jurídico, legal? E muita gente erra nessa parte, e quando os problemas acontecem, aí não sabe o que fazer. Agora eu queria falar com você sobre o acompanhamento. Abrir uma empresa, beleza? Lindo, maravilhoso, eu tenho meu CNPJ, eu tenho minha inscrição estadual, minha inscrição municipal, tô tudo legalzinho, bonitinho ali. O que eu preciso fazer para me manter regular? Para me manter de forma sem nenhum problema ali com o fisco? Mais uma vez, organização, né? Organização das informações, dos documentos. Nunca se sabe quando pode acontecer uma fiscalização, né? Por mais que o contador ajude, né, a conduza ali para que a empresa esteja em conformidade, pode acontecer, né? Então, se você receber um fiscal na empresa, presta conta, apresenta a documentação e tá tudo Que certo. documentação que eu preciso apresentar? Contrato social, o CNPJ, as licenças, acho que é o que mais, na fiscalização, acho que eles mais solicitam, né? A questão do licenciamento, né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem o certificado de licenciamento integrado, né? Que reúne todas as licenças que o negócio precisa ter. Pagar os impostos em dia, né? Não adianta nada, procura um contador especialista, tá com todos os cadastros corretos, contrato social, classificação tá das atividades, regime tributário, e tem que pagar os impostos, né? Pagar os impostos em dia, para você ter a oportunidade de ter suas certidões negativas, né? Então, você vai participar de uma licitação, de uma concorrência, de uma auditoria, e você tem as suas certidões, né? Explica aí pra gente melhor o que é, pra galera que tá em casa assistindo a gente e não sabe o que é uma certidão negativa. O que é uma certidão negativa? Por que ela é tão importante em uma empresa, em um negócio? A certidão negativa, ela atesta que a empresa está regular, que ela não deve impostos, né? A gente tem a certidão positiva, com efeito de negativa, que é quando a empresa tem algum parcelamento, algum processo administrativo. Então, sei lá, certidão positiva com efeito negativa, né?
E certidão negativa, que não tem nenhum parcelamento e nada em aberto, né? E a positiva é, você deve e não vou liberar a certidão. E é legal a gente falar da importância da certidão negativa para o crescimento do negócio, né? E o que impacta o fato de você não ter uma certidão negativa ou pelo menos uma certidão positiva com efeito negativo, né? Fala mais pra gente aí o que pode impactar no negócio se eu tiver problema com essas certidões, que é o atestado de que eu estou regular ali perante o fisco. Eu vou dar um exemplo aqui de um caso que aconteceu. Um cliente precisava vender um imóvel, né, da empresa. E aí, preciso da certidão negativa, né? O escrevente está solicitando. Ok. Quando a gente foi verificar a situação fiscal, tinha uma pendência lá, né? Um débito. E a gente foi verificar, esse débito nem era devido. Então, por conta desse débito, que não era devido, a empresa não conseguia tirar a certidão. E a gente tentou, só que qual que é o problema? Por enquanto, a dívida estava na Secretaria da Fazenda. Ela fica um tempo na Secretaria da Fazenda, depois ela vai para a Procuradoria. E quando ela vai para a Procuradoria, quando você pede a revisão do débito, não te dá direito à certidão. Então, ou você paga, ou você não consegue a certidão. Então, nesse caso que eu estou contando aqui, é um caso de erro de contabilidade. Era um erro de declaração. Foi declarado um valor que estava errado. Então, o que a contabilidade teve que fazer? Pagar a pendência para o cliente conseguir a certidão, né? Um outro caso também, que já é na esfera estadual, mais uma vez, erraram na GIA, dívida indevida, né? Essa dívida ficou um tempo na Secretaria do Estado, foi para a Procuradoria, não conseguiu reverter, teve que pagar. E, por conta da Procuradoria, ainda foi para protesto. Então, por conta do protesto, a mercadoria ficou parada no porto. Então, assim, a atividade era de alimentícia ainda. Então, assim, um prejuízo, né? Então, uma coisa que começa lá nas declarações, né, além dos valores em aberto, né, traz impactos financeiros para a empresa. E, inclusive, impactos para conseguir... Muitas empresas, elas trabalham com capital de terceiro, né? Empréstimo bancário, sim, investimento externo. Então, você imagina uma empresa buscando... Já viu alguma coisa nesse sentido? Cara, eu preciso de um empréstimo. E aí, percebe-se que não tem uma certidão negativa. O que isso quer dizer? Que a empresa, sei lá, tá devendo alguma coisa ali, né? E, às vezes, não é nem financeiro, né? Às vezes é só uma declaração, pura e simplesmente. Pode ser um erro de pagamento, por exemplo, né? Acontecia muito do financeiro errar a guia. Não sei como que eles conseguiam errar, mas eles erravam, né? Erro de declaração e falta de pagamento. E para cada situação tem que dar um direcionamento distinto, né? Para conseguir a certidão. A certidão, além desses casos, você já pegou algum outro caso na sua jornada, assim, que você se lembra que o cliente perdeu uma certidão ou que um cliente precisou muito, porque normalmente esses clientes, quando precisam de certidão, é de última hora, né? Amanhã eu preciso de uma certidão porque eu vou fazer isso e aquilo outro. Você lembra aí de algum outro caso nesse sentido ou de alguma dica que você poderia dar aí para quem nunca pensou em falar em certidão na vida ou que nunca pensou que funcionava dessa forma o acompanhamento de uma empresa? Eu tive um outro caso também que, na verdade, nessa empresa não era uma contabilidade, né? Mas também era um erro de declaração. E aí eu me lembro que eu fiquei uma semana indo na Receita Federal, 7 horas da manhã, para conseguir um agendamento, para conseguir um encaixe, né? Porque não tinha agendamento, né? Hoje você faz pelo ECAC, né? Você faz agendamento por lá, hoje está tudo digitalizado. Mas antigamente não era tudo, você tinha que ir no órgão, né? Eu me lembro que eu fiquei uma semana lá, tentando falar com o supervisor para pegar o encaixe, porque a empresa estava com esse problema de declaração, ela conseguiu resolver e eu precisava mostrar essa declaração para a certidão positiva, com efeito negativo, ser emitida, né? E aí, com muito esforço, consegui o encaixe e consegui sair de lá com a certidão. Só que essa certidão, se eu não tivesse conseguido, a empresa ia perder a licitação. E era um número expressivo, né? Então, assim, se você não terceiriza para o seu contador essa parte das certidões, que, no meu entendimento, deveria ficar com a contabilidade,
Até para dar o direcionamento para o cliente, ó, você faz isso, ó, surgiu o teu problema, porque alguns problemas vão surgir da empresa, outros da contabilidade, né? Então, fazer primeiro dessa forma, ou internalizar, ter algum funcionário que fica lá acompanhando as certidões, entendeu? Deixar isso como uma prioridade, né? Não deixar isso de lado, né? Alguém tem que fazer. Você acha que é uma área negligenciada nas empresas? Acho, com certeza. E por que você acha que as empresas negligenciam isso? Que é cara, é um negócio muito importante, assim. É a mesma coisa de você pegar seu CPF e abandonar ele e largar ele por aí, né? Enfim. Eu acho que é isso, é o delargar, né? É o problema de gestão. Às vezes o empresário acha que isso está no escopo do trabalho, da contabilidade, e às vezes nem está. E às vezes ele acha que alguém vai ver, quando eu precisar, eu emito. E esse quando precisar eu corro, de fato, eu acho que o brasileiro ele tem uma mentalidade empreendedora de gestão de negócio para a última hora, né? Muito baixa, muito baixa. Ele está preocupado com vender, ele está preocupado em pegar um negócio e vender, que de fato tem que ser essa a principal preocupação que ele tem. Mas aquelas atividades que não são o seu core business, cara, eu vendo caneca. Qual que é a minha preocupação como empreendedor? Vender caneca, eu preciso vender caneca. Só que o meu negócio não é feito só de vender caneca. Meu negócio é feito de várias outras coisas também que vão implicar na minha venda da minha caneca. E quando eu negligencio tudo isso, uma hora a conta vai chegar na venda das canecas. Eu não vou mais conseguir vender caneca. Ou porque eu não vou conseguir comprar bem, ou porque eu não vou ter crédito para fazer um investimento no meu negócio. Enfim, qualquer outro ponto que em algum momento vai chegar no meu core business. Então eu sempre falo que se você tem uma fábrica de caneca, cara, você tem que vender caneca. Toda empresa tem que ser uma empresa de venda. Venda caneca. Só que tem várias outras atividades. E essas outras atividades que você tem ali, ou você internaliza, coloca alguém lá para tomar conta disso, ou você terceiriza. E esse jogo ele é muito claro. E eu acho que pela baixa mentalidade do brasileiro, ele não consegue se atentar a isso. E aí é onde começa a acontecer. O Brasil é um país muito burocrático também, né? Você acha que está desburocratizando ou você acha que a tendência é aumentar mais a burocracia? Eis a pergunta, né? Por que você trabalha sempre com legalização? Você gosta de burocracia? Na verdade, eu gosto de resolver a burocracia, não que eu goste da burocracia. Fico muito revoltada com alguns processos, né? E fico pensando, poxa, mas por que não fazem de forma mais simples? Né? Porque às vezes a impressão que a gente tem é que eles querem sempre dificultar, o governo dificulta para o empresário. É igual ir na Receita Federal, né? Isso melhorou, pelo menos, né? Melhorou. Mas você imagina, ter que ir na Receita Federal. Você foi muito na Receita Federal, pessoalmente? Fui na Receita, fui na Junta, Prefeitura, Secretaria da Fazenda, vários municípios também. Só canseira. Só canseira. Hoje a gente consegue ter tudo integralizado, tudo integrado, né? Em vários estados, inclusive, né? Exemplo, antigamente você precisava, para abrir uma filial, você tinha que abrir no estado da matriz e você pegava esse ato societário e levava na outra junta para abrir a filial. Hoje não, hoje eu vou na sede da matriz, apresento o DBE, né, com o documento básico de entrada da Receita, e ali eu já consigo o CNPJ e o registro. E a junta da matriz se comunica com a junta da filial. Então, assim, isso já é um grande avanço, né? Esse processo de abertura de filial, né? Principalmente, a contabilidade a Via Contax é uma contabilidade que atende muito e-commerce. E aí, às vezes, por conta de quantidade de contas, de quem vende no Mercado Livre, de quem vende em alguns marketplaces, eles utilizam-se dessa estratégia de abrir filiais, né? Em algum lugar. Você abriu muita filial? Como que foi isso na sua jornada? Ou foi alguns cases pontuais, assim? Foi mais no início da... E por que uma empresa abriria uma filial? Foi mais no início da minha carreira, que eu tinha uma equipe de certidões, uma equipe com serviços em São Paulo e uma equipe com serviços em outros estados, né? Só que a gente contava com parceiros em outros estados, porque não dava para fazer daqui, né? Então, hoje a gente já consegue fazer, né? Então, a empresa que vai precisar ter um outro local ali para guardar um depósito, para fazer um atendimento, um showroom, enfim. Aí ali ela abre um outro CNPJ para poder contribuir ali com a logística do negócio da empresa, né? Hoje é caro abrir uma empresa no Brasil? Depende do custo, né? Depende da natureza jurídica, do porte, da localidade, né?
Então, aqui, o empresário ele precisa consultar um contador, porque depende do cenário, depende da forma como ele quer abrir a empresa também, né? Essa questão de ser caro abrir empresa no também. Brasil... então, é muito relativo, porque... Imagina você abrir uma indústria com um estoque, sei lá, gigantesco, com um depósito. Você vai precisar de bastante licença para abrir isso, né? Sim. E aí, obviamente, você vai precisar de um advogado. Porque hoje, o que acontece? Quando um negócio é muito pequeno, o empresário, ele não observa a quantidade de questões que envolvem ali. Então, se é uma empresa muito pequena, ele só faz o contador, ele nem procura um advogado. Quando é um negócio muito grande, como no caso de um estoque, de uma indústria, que vai mexer ali com questões químicas, enfim, que vai ter um impacto ambiental ali, aí o negócio é um buraco muito mais embaixo, né? Para esse cara que está começando muito do zero ali, o cara não fatura nada e ele só quer abrir uma empresa que não vai ter nem nenhum tipo de licença. Você acha que ele já deveria começar antes de vender a ter o seu CNPJ, tudo regulado? Ou você acha que ele tem que validar, primeiro vender no CPF ali mesmo e depois sim ele regulariza o negócio dele? Eu acho que a princípio ele tem que validar o negócio, né? E aí, validou, né? Não validou, meu Deus, vendi 100 mil. Não, calma, gente. Valida ali o produto, se organiza, consulta um contador, entende ali tudo que você precisa para poder abrir o negócio, para estar em conformidade com a legislação. E aí sim começa, entendeu? Aí contrata o contador e tá tudo certo. Mas eu acho que já tive um caso já de fazer uma alteração. O cliente colocou várias atividades. Não, mas eu vou prestar serviço disso, vou prestar serviço daquilo, eu vou fazer aquilo. Só que no final das contas ele nem prestou aquele serviço, né? No fim, até voltou a ser CLT. Então, assim, às vezes é colocar ali, se antecipar muito. E é um processo, né? Empreender. Até porque a gente não aprende a empreender em lugar nenhum. Nossa mentalidade é trabalhar para empresas, né? A gente começou assim na escola, na faculdade, né? Então é isso, acho que é um processo, uma construção de mentalidade até a gente empreender, porque quando a gente começa a empreender, o negócio é muito tenso. É muito tenso, é bem muito isso. Tenso. É bem isso mesmo. Mas vale a pena, né? Com certeza. Você acha que vale a pena? Vale a pena, sim. Vale a pena. Eu sempre falo que normalmente no CLT você tem ali, né? 30 dias de férias, 13º. Tem essas questões que envolvem ali um trabalho como CLT, mas quando você decide empreender, eu até falo, cara, você nunca mais vai tirar férias na vida. Você pode viajar ali durante um determinado período, mas você nunca desliga mais da cabeça, da forma que um CLT desliga, por exemplo, no período de férias, né? E faz parte desse jogo, faz parte desse estilo de vida que é empreender as burocracias, né? Toda essa parte documental que um país burocrático, que poderia ser menos burocrático, tudo que a gente passa aqui no nosso país, né? Sobre a sua jornada, me fala mais da sua jornada. Desde que você começou, você falou 15 anos, como que foi esses 15 anos? Por onde você passou? Quais os cargos que você ocupou? Me fala mais aí da sua jornada. Então, eu comecei numa empresa de prestação de serviço paralegal, né? Então, a gente atendia... Essa é a primeira experiência profissional? Primeira experiência, com 20 anos. Essa empresa tinha clientes de altas bancas de advocacia, né? Multinacionais, né? E eu fazia muito encerramento de empresa, né? Porque, como eu fazia das meninas, eu era a estudante de contabilidade na época, nem era formada, né? E aí a maioria era em direito. Então, sempre tive mais contato também com o pessoal de direito. E aí me destaquei bastante, assim, né? Porque resolvi os casos de 6 meses parados. As buchas e tudo pra você? As buchas... coloca pra Karina lá que a Karina resolve, né? Tive alguns casos de uma inscrição, uma abertura de um CNPJ 6 meses, assim, parado lá em Minas Gerais, que foi quando eu peguei o serviço de outros estados, né? E em 2 semanas eu consegui resolver com o fiscal. Então, assim, quem gosta de resolver problema, quando está diante de trabalhos parados, não sossega, né? Fala, não, vou resolver isso aqui até o final, porque o importante é ver, assim, fico motivado em ver as coisas acontecendo, né? As coisas sendo resolvidas.
E aí, por ter resolvido esses outros casos, né, sempre muito empenhada, né, fui promovida. Então, tive cargos de assistente, depois supervisora. Aí depois entrei numa empresa de contabilidade, aí cumpri todos os cargos ali de analista, supervisora também. Aí depois eu comecei a migrar um pouco mais para a área de qualidade, ali, auditoria interna. E aí, nessas suas experiências, você treinava também algumas pessoas? Também todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Sempre treinava, sempre ensinei. Até quando eu era assistente, eu estava ensinando. Essas jornadas também de aprendizado, como que você vê a evolução de quem que você ensinava? Porque é um complexo você ensinar burocracia, né? Não é algo que é fácil você... Principalmente para algumas pessoas que são mais júniores, você explicar algumas situações relacionadas à parte societária e legal, não é fácil. Você conseguia perceber a evolução nítida ali das pessoas? Era fácil, era difícil? Principalmente essa questão da gestão de pessoas. Eu vou muito assim, eu sempre gostei de entender o que eu estou fazendo. Então, eu até gastava mais tempo para explicar para a pessoa, para que ela entendesse o que ela estava fazendo, para que aquilo, a partir do momento que eu fosse ensinando mais coisas, que ela pudesse absorver aquilo e entregar um bom resultado, né? Então, eu acho que é muito disso, assim, de quem está ensinando estar empenhado e se preocupar de falar, desenhar, escrever, o que for necessário para essa pessoa entender. Porque é muito chato, né? Você fazer as coisas só no aperta-botão, né? O negócio é entender o que você está fazendo, para dar significado profissional para você também, né? Mas tive casos de meninas que não tinham experiência nenhuma, mas se ensina. Às vezes a pessoa muda de equipe, né? Aí vem a pessoa boazinha, né? Ninguém dá muita, como é que fala? Muita credibilidade. E aí, passei por uma situação dessa, né? Essa menina veio de uma outra equipe, e aí todo mundo meio assim, não, a pessoa não sei o quê, sabe? Assim, pisando em ovos com a pessoa, porque ela é muito delicadinha, não sei o quê. E eu nunca fiz distinção de ninguém, não. Então, assim, não podia fazer, assim, na equipe. Tratava todo mundo assim, na linha firme, né? De cobrar, de ensinar. Aliás, é só cobrar quando eu ensino, né? Não posso cobrar uma coisa que eu não ensino, né? Então, tem que ser coerente. E aí, eu me lembro que essa menina veio toda com receio, né? Porque eu era muito firme, né? Não sei o quê. Já com medo de tomar uma... que a pessoa que ela é muito firme, ela passa uma impressão, as pessoas têm medo, mas é besteira, não tem nada a ver, né? Quando a pessoa trabalhar comigo, ela vê que não tem nada a ver, que realmente eu me importo que você aprenda, então eu preciso te ajudar. Eu não vou te ajudar passando a mão na sua cabeça. Não conte comigo para passar a mão na sua cabeça, né? Só dá a turma que confronta, né? Já até falei isso para você outra vez, né? E aí, essa pessoa, ela teve um bom desenvolvimento, e eu falei assim, eu vou passar trabalho e vou ver o que vai acontecer. E fui monitorando, né? E aí ela começou a performar bem. Inclusive, nessa época, ela até passava no psicólogo, tinha terapia. Ela falou, meu terapeuta falou que eu tô melhorando e não sei o quê. Eu falei, opa, olha aí, ó, tá vendo? Além de contadora, é psicóloga. Também. Então, assim, você se preocupar com o desenvolvimento da pessoa, e isso vai trazer um reflexo na vida dela. Não só ali profissional, né? Mas as pessoas não têm muita paciência com isso, né? De, meu Deus, vou ter que ir lá. As pessoas não têm paciência com criança, não têm paciência com adulto, não têm paciência com idoso, né? Então, essa falta de relacionamento ali interpessoal que acho que prejudica as relações, e aí você deixa de treinar uma pessoa tecnicamente para entregar um resultado melhor para o negócio, né? E aí depois ela saiu da empresa também, mas assim, tranquilo. O período que ela ficou comigo, ela conseguiu entregar, e eu não menosprezei ali a forma como ela veio de outra equipe. Eu investi nela ali e deu super certo. Tomou umas no começo ali, mais duro, precisava? De vez em quando, né? Assim. Isso você me falou que você tá na contabilidade tem 15 anos, né? 15 anos atrás, talvez era uma outra geração aí, vamos falar assim. E aí agora a gente tem essa geração atual, a gente está falando de aprendizado, assim, e é uma geração diferente. Tem outras características, outras qualidades que talvez a anterior não tinha, mas também tem outras questões que a anterior não tinha. Nessa geração atual, do jeito que a geração Z, é mais difícil ensinar esse pessoal? Eu acho que sim, porque o que acontece? Eu acho que na nossa geração, eu acho que a gente teve mais educação, mais tempo de qualidade, talvez, com os pais.
fomos criados numa época diferente. Então, essa época, quando essa geração ela vai para a empresa, ela vai para além de você ter que educar cultura, conhecimento, né, desenvolver essa pessoa, você de certa forma está educando ela. Aquilo que ela não teve, vamos dizer assim, em casa, ela vai ter na empresa. E aí é a hora que começa a bater de frente, porque ela não teve isso com os pais, ela vai ter na empresa, né? Então, acho que é mais isso, esse é o problema dessa geração, falta de educação, na minha percepção, né? E também essa geração, são filhos muitas vezes de famílias que são desestruturadas já, né? Então, não teve um pai presente, o pai foi aquele pai que, enfim, nunca apareceu na vida, ou a mãe também não ligou muito e largou pra lá, quem criou foi a avó, quem criou foi o avô. E a avó, você sabe, né? A avó é só para estragar as crianças. A avó é só para estragar as crianças. Então, quando ele se depara, por exemplo, com obrigações, ele acaba não dando muito certo. E assim, lidar obrigações com uma área que já é muito burocrática, e é uma área chata. Poxa, é uma área burocrática, é CNPJ, é cadastro. É uma geração que está muito mais para a parte da criatividade, de rede social. A gente não teve rede social quando a gente era adolescente. Não. Então a galera acha que é muito fácil, né? Quer trabalhar na rede social, com criatividade, com cor, com ideias. E aí cabe a gente aproveitar isso, né? Aproveitar isso. Mas alguém tem que fazer a parte burocrática também, né? Não tem como fugir das responsabilidades, né? Mas acho que falta muito limite também, né? Às vezes, não saber respeitar a questão da hierarquia. Então, mas quem que vai dar os limites? Então, não tem em casa, vai ter na empresa. Porque a partir do momento que a pessoa está naquele ambiente, ela tem que respeitar as regras daquele ambiente. É a mesma coisa de, por exemplo, religião. Você está dentro da igreja, tem que respeitar as regras da igreja. Né? Vou na sua casa, tem que respeitar a regra da sua casa. Estou na empresa, o coletivo ali tem que respeitar a regra da empresa. Então, assim, a pessoa que não se adapta e quer viver sozinho, então... Tá fora de viver socialmente, entendeu? Eu escutei uma frase uma vez que eu achei interessante. E você, cara, você quer criar suas próprias regras? Fala com o Elon Musk, pega um foguete dele, vai para outro planeta, cria lá suas próprias regras nesse planeta que ele te der lá, e lá você cria suas próprias regras. Mas, de fato, precisa um pouquinho de regra também, né? Assim como tem regra para abrir uma empresa, para transformar uma empresa, para ter um negócio nesse país aqui, você tem que ter um CNPJ, tem que pagar um imposto, por mais alto que seja. A gente está indo agora com a reforma tributária. Possivelmente a gente vai ser um dos países com maior carga tributária do mundo. Tem regras. Então, se você quer empreender aqui, tem regras, né? E se você não quer seguir as regras, você tem que pagar a conta se isso der errado. Você tem a opção, porque eu vou trabalhar na informalidade. Não vou emitir uma nota, não vou ter CNPJ, mas em algum momento a conta chega, né? E aí pode ser caro demais, né? Inclusive, encerrar a empresa, né? Inclusive dar baixa numa empresa por negligenciação de gestão, né? Ninguém constrói nada sozinho, né? Então, negócios são feitos de pessoas para pessoas. Então, a pessoa que ela não consegue se adaptar em nenhum ambiente, ela não vai crescer. Porque ela precisa dos outros, né? Então, eu mesma passei por esse tempo trabalhando para as outras empresas, aprendi muito. Então, sou muito grata a todas as oportunidades que eu tive, né? E depois você foi empreender, né? Como que foi isso? Depois eu fui empreender. Como é que foi isso daí? Isso é uma longa história, né? Então, na verdade, quando foi, acho que em 2020, foi quando eu tive um pequeno problema com o meu ex-chefe, né? E aí eu falei, não, vou abrir minha empresa, vou fazer do meu jeito, né? Vou me organizar. E aí, saí da empresa, né? E depois entrei... 2020 é pandemia? Pandemia. Vim na pandemia. E aí, depois entrei numa outra empresa. Falei, vou trabalhar nessa empresa aqui e vou me organizando, né? E aí, aquela jornada, né? De noite, hora do almoço, final de semana, né? E aí, inicialmente, comecei com ideia com os parceiros, né? Com outras pessoas. No fim, não deu certo, né? Essa empresa foi a TMF. Isso. A TMF, que é a empresa da minha esposa. Isso. Quando eu te conheci, eu falei assim, nossa, ela trabalhou, né? Na mesma empresa que a minha esposa trabalha. Eu falei, caramba, mundo pequeno. Pois é, na TMF foi uma empresa multinacional, tá presente em vários países. Foi muito bacana a experiência, né?
Enfim, aí fiquei trabalhando nessa empresa, mas, assim, desde que eu entrei, eu cheguei a comentar com o primeiro chefe que eu tive lá a minha intenção de empreender, né? Mas isso não me prejudicou até então, estava entregando resultado, trabalhava super bem, né? E ele não viu problema em você empreender? Nenhum. E aí, isso foi em 20. Aí, em 21, eu passei por 2 cirurgias, né? No pulmão, um pneumotórax espontâneo, né? Que é uma doença bem rara. E aí, assim, pensa, fazer 2 cirurgias dentro de 6 meses... Pneumotórax? Pneumotórax espontâneo. Eu nunca ouvi falar disso. Pois é. Coisas raras da vida, né? Só acontece algumas coisas, acontece que a gente fala, meu Deus, só acontece essas coisas comigo, não é possível. Mas, enfim. E aí eu fiquei 6 meses, assim, me recuperando, né? E eu fiz 2 vezes, porque a primeira deu errado, tá? Já não bastava ter uma doença rara? Já não bastava a primeira. Enfim, e aí, esse no primeiro semestre de 21, aí no segundo semestre de 21... Aí o meu chefe sai. Aí saiu mais pessoas, a gerente levou ele, né? Enfim, foi para outra empresa. E aí o negócio pegou, né? Que aí eu comecei, era outra liderança. Aí lá em 22, no começo de 22, eu resolvi abrir. Falei, olha, eu tenho intenção de abrir um negócio e tal. E aí essa minha líder, ela subiu a informação. Ah, eu vou falar, não sei o quê, porque precisa falar, não sei o quê, dessa intenção. Eu falei, tranquilo, né? Tava entregando o resultado, né? E aí, 6 meses depois, fui desligada. Basicamente foi isso. Eu conversei com meu marido, né? Eu falei, é o seguinte, eu já estou com essa ideia de empreender, toda hora acontece alguma coisa, ou eu vou agora ou não vou, né? E aí, comecei empreendendo no meio de... Vai fazer 2 anos já, no meio de 22. Comecei ali fazendo a contabilidade do meu sogro, né? Que é uma Vitor Letreiros, né? Que é uma empresa de comunicação visual. Também minha sogra, né, que tinha um salão de beleza, enfim, fui aprendendo ali, fui também terceirizando uma parte do serviço, enfim. E no meio do caminho, tive contadores que me contrataram para fazer o serviço de legalização de empresas, né? Então foi bem bacana, até hoje ainda presta, né? Mas aí como terceira, né? Sim. Você não era colaboradora, você era só terceiro e cuidava dos processos societários que eles tinham. Exatamente. E aí é isso. Por enquanto... Você acha que isso era bom ou era ruim, assim, para a contabilidade, esse processo de terceirização operacional dessa parte de legalização? Eu acho que depende do contexto do negócio, né? Tipo, na verdade, a terceirização é para o contador que tem ali, vamos supor, 50 clientes, ele tem poucos clientes e ele não tem uma grande demanda ali. Então, para ele, compensa terceirizar ao invés de contratar alguém, né? Tem contadores também que terceirizam tudo, né? Terceirizam toda a operação. Ele tem uma pessoa para fazer o fiscal, uma pessoa para fazer o DP, uma pessoa para fazer o contábil e outra para fazer a legalização. Então, ele fica contente ali, a princípio, com essa processão. Mas acho que a contabilidade que quer realmente crescer, ela vai precisar se estruturar, ter colaboradores, né? Colocar pessoas, né, para fazer a liderança, para fazer o negócio crescer, escalar, né? De certa forma, né? Entendi. Aí você estava falando da sua jornada empreendedora. Aí você começou a empreender nesse formato. Nesse formato. Mas eu acho que eu precisava de mais tempo, né? Porque, assim, coisas que... Tudo bem, quando você só aprende algumas coisas quando você está no caminho, né? Sim. Mas eu vejo, assim, que eu precisava de mais tempo para me organizar. Na verdade, o desligamento ali não foi um bom momento, mas foi necessário ali para o meu aprendizado, né? Então, acho que é isso, assim, devia ter ficado mais tempo, né? Só que aí você fica, ai meu Deus, fica aquele receio, né, de empreender, deixar o CLT, mas é necessário fazer a transição. Então, eu precisava de um tempo maior da transição, né? Essa é a conclusão que eu cheguei. E você teve referências nesse período aí de empreendedora? Alguém que você falou assim, cara, essa aqui é minha referência, isso daqui vai me ajudar, olha esse conteúdo aqui, eu me espelho nesse modelo de negócio aqui. Como que foi isso? Eu gostava bastante de assistir, de ver o Flávio Augusto, né, da Geração de Valor. Falava muito de empreendedorismo, porque eu acho que o maior trabalho é a mentalidade, né? São várias camadas. Você vai lá resolver uma coisa. Ai, beleza, estou indo. Aí vem outro problema. Aí você vai lá, quebra aquela crença. Aí vai lá e vai indo. É uma construção, não dá para você resolver tudo, né? E também acho que, assim, como os cargos que eu tive, né, de analista, já fui gerente, supervisora, enfim, não cheguei a um cargo de executivo, né?
que tinha uma visão ali muito mais, talvez, ampla do negócio, para sair de CLT já mais capacitado, vamos dizer assim, né? Porque a gente empreende na empresa que a gente trabalha. Sim. Não tem como. Eu sempre tive dando cabeça de dono, né? Independente se era CLT ou não, tratava ali como se fosse minha empresa, né? Mas aí quando surgiam essas questões, né, de você ter que fazer um caminho que você acha melhor fazer de outro, mas a liderança quer fazer outro, aí você fica, puxa, se não tivesse minha empresa, né? Acho que a grande maioria pensa assim, né? Aí também por conta da liberdade, né, de você fazer da forma que você acredita e deixar o trabalho fazer parte da sua vida, não você viver em torno do trabalho, né? Então, essas também foram um dos motivos que me motivaram, né, a empreender, né? Legal, muito bom, muito bom. E aí, eu conheci a Karina um mês atrás, mais ou menos? Não, foi esse mês. Foi esse mês, né? Foi esse mês. Algumas semanas atrás aí eu conheci a Karina. E aí eu conheci a Karina me vendendo a terceirização, não foi? A terceirização da legalização. Eu tinha acabado de abrir uma vaga para o departamento societário. Que lá tem isso também, né? Cada empresa tem um societário, tem um paralegal, tem... Qual é o outro nome? Legalização também. Legalização? Tem um monte de nome, né? Esse departamento. Mas aí eu conheci ela tentando me vender. E aí me chamou a atenção ali porque eu tava com a vaga aberta. Eu olhei aquilo ali, aí eu conversei um pouco com ela ali em relação ao trabalho dela. Conversei com o meu sócio, que é o Robson. Aí convidei ela para conhecer o escritório, para a gente conversar. E aí eu fiz o convite para a Karina para ela assumir uma unidade de negócio da Via Contax. E ela aceitou, né? Sim. Então a Karina, a partir de agora do mês que vem, ela vai assumir a unidade de negócio da Via Contax, responsável pela parte paralegal. Então ela vai cuidar de todas as questões societárias, paralegais, e algumas outras coisinhas que a gente já conversou ali. Mas como que foi para você receber esse convite aí? Como é que tá seu coração aí para assumir essa bucha? Essa bucha não, né? Esse desafio. Depois do desabafo do Robson, eu fiquei bem preocupada. Tô brincando. Eu fiquei muito feliz, porque... É que lá na empresa é assim, né? Eu vendo o lado bom. Aí o Robson, que é o meu sócio, ele vem, ó, tem que resolver isso, a bucha é ali, tem um monte de problema pra gente resolver. Mas aí o desafio é grande. É verdade. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz com o convite, porque, que nem como eu te falei, né? Comecei com a ideia sozinha, com pessoas, né? E só que aí não deu certo. Então, eu tive que começar sozinha. E nesse processo, eu concluí que sozinha não vou para lugar nenhum, né? E que eu sei bem disso. Então, que a gente constrói, como eu acabei de falar, a gente constrói grandes coisas com pessoas, com mais gente, né? Que têm os mesmos valores que você, têm os mesmos objetivos, tá? Não dá para você fazer sociedade, como é um casamento, né? Dessa forma, né? Assim, pensando... como é que eu posso explicar? Com objetivos de vida diferentes. Isso, talvez. Não funciona, né? Inclusive, já recebi um convite de sociedade também, 5 anos atrás, isso 2018, isso também não aceitei justamente por isso, né? Então, recebi um convite para estruturar essa área de negócio junto com vocês, fazer parte do time, né? Para mim é um grande desafio, né? Vou usar a minha experiência, mas é um novo desafio, né? E aí, assim, por conta disso, né, pensei, bom, é melhor eu me juntar com quem está dando certo, com quem está fazendo o negócio acontecer, com quem tem mais experiência, mais resultado do que eu continuar fazendo sozinha, né? E aí por isso que eu fiquei muito feliz. Eu falei, pô, combinou ali o momento, né, que eu conversava muito com meu marido, né, sobre isso, ficava muito na dúvida, apesar de usar o recurso que eu tenho, porque eu acho que empreender é isso aí, né? Você tem um recurso, você vai lá, usa e vai indo, só que uma hora você tem que parar para pensar. Mas e aí, esse caminho realmente é duradouro? Vai me levar para onde, né? Senão eu vou ser eternamente a minha melhor funcionária, entendeu? E não era isso que eu queria, né? Fora a questão também de não ter equipe, não ter pessoas para delegar, não ter com quem compartilhar ali uma questão mais técnica, né? Enfim, acho que isso que eu estava sentindo falta também. Então, estou na expectativa de ser atendida nesse ponto, né? E também de atender a expectativa da Via Contax, né? Legal. Eu sempre falo também que é melhor, a partir de julho agora, a Karina assume essa responsabilidade no nosso escritório.
E eu sempre falo que as melhores soluções, os melhores aprendizados, as melhores decisões que a gente toma no escritório, como a gente tem o nosso escritório lá, e às vezes na copa, tomando um cafezinho ali, naquela conversa informal ali. Às vezes a gente se enfia dentro de uma sala de reunião, na tela de um computador ali, para resolver quebrar uma cabeça, tal. E aí, às vezes, você sai dali daquela pressão. A vida do empreendedor é muito solitária também. Acho que você viveu essa solidão aí nesses últimos tempos. Mas é uma vida muito solitária, mas eu acho que não precisa ser. Então, quando a gente está nessa expectativa, a gente vai ali, toma um café e conversa com um cara que é de outra área. Igual você trabalha na parte de legalização. Então, você está preocupado ali, como que eu vou... A melhor forma de eu abrir uma empresa, a melhor forma de eu levar uma solução para o meu cliente... Você vai no café, você toma um café ali com o Vini, do marketing. Aí você começa a conversar com ele. Daquela conversa ali sai um insight que, cara, muda o jogo. Muitas vezes, esse fato de você aprender com o conhecimento de outra pessoa, de uma outra área completamente diferente, muda muito esse escopo do nosso trabalho, do nosso entendimento de como que é o negócio. Então, eu também estou muito feliz com a sua chegada na empresa, tenho certeza que vai agregar bastante. Mudou bastante também esse ano já a empresa, chegaram pessoas novas, nosso time cresceu. É um desafio muito grande treinar, até por isso eu te fiz as perguntas de treinamento, porque chegaram novas pessoas, nosso time cresceu. São pessoas que, por mais que a gente ali num processo seletivo, a gente busca... entender, compreender os valores, as questões, se der match ali com a empresa, mas o dia a dia é o que norteia ali o nosso negócio, a cultura que a gente implanta na empresa, né? Quando você for lá na empresa lá, você já conseguiu no ar, assim, às vezes perceber algumas coisas, porque de fato são coisas que a gente faz ali do dia a dia. Então, estar com pessoas, conversar com pessoas de diferentes áreas ali, isso muda o jogo. Eu acho que você vai perceber isso, né, no escritório, trabalhando ali no escritório. Tirar um pouco dessa questão da solidão do empreendedor, né? O empreendedor não precisa ser solitário. Muitas vezes ele em algumas decisões. E cada vez mais que a empresa vai crescendo, essa solidão aumenta. Porque você tem menos pessoas para partilhar com você algumas coisas que só tá na sua cabeça, porque a sua empresa está crescendo. Então, também estou muito feliz com a sua chegada. O time está muito feliz com a sua chegada também. Tenho certeza que vai ser um trabalho bem legal. A gente vai colher ótimos frutos disso. Assim que é bom. Futuro da legalização das empresas. O que você acha que vai ser como que vai ser no futuro para abrir uma empresa? Vou instalar um dedo aqui, saiu o meu CNPJ, porque é um país burocrático, o Brasil. A gente tem outros países aí que você ter um negócio é muito mais fácil, muito mais rápido. Como que você vê que isso vai acontecer no Brasil? Eu acho que vai continuar com essa linha de raciocínio aí de digitalização, simplificação de processos, né? Cada vez mais passando a responsabilidade para o empresário, né? Através da autodeclaração, né? E eu acho que o que poderia melhorar, se alguém me perguntasse o que poderia melhorar, seriam as prefeituras. Que hoje a gente consegue, né? Os registros, as inscrições, CNPJ, inscrição estadual. O problema é as prefeituras. Cada prefeitura você conseguir inscrição municipal. Uma você manda por e-mail. Outra você começa pelo integrador estadual. Outra você tem que ir lá presencial. Então, as prefeituras, vejo, elas estão muito distantes ainda. Acho que a nível federal e estadual está mais sincronizada do que municipal, entendeu? Então, eu acredito que a tendência é mais integração entre os órgãos, entendeu? Acho que não volta mais do jeito que era, entendeu? E claro que a pandemia também colaborou, né? Bom, a gente está chegando ao final do nosso episódio. É muito bacana, Karina, falar contigo, entender tudo que a gente pode melhorar no nosso trabalho, principalmente o cuidado que a gente tem que ter com questões que muitas vezes são negligenciadas pelo empresário. É importante a gente ter um negócio regular, é importante a gente ter um negócio que não tenha problemas, que eu não possa me colocar em risco por um simples documento, um cadastro ou um documento que eu preciso ter por burocracia. A gente precisa se preocupar em vender, em crescer o nosso negócio, mas a gente também precisa garantir que tudo está funcionando como tem que acontecer, né? Então, muito obrigado por ter topado vir aqui, conversar conosco, conversar comigo, partilhar um pouco da sua experiência
E queria pedir para você deixar aí um último recado aí para a galera aí que está pensando em trabalhar na informalidade, ou que está pensando em abrir um negócio, ou que está pensando em fazer essa transição de carreira também, como você está fazendo. Deixa aí seu último recado aí para a turma. A primeira coisa, gente, por favor, consulte um contador. É via Contax, né? Pode ser? Sim, de preferência via Contax. Consulte um contador. É extremamente importante que você seja direcionado. Não só se preocupar com a operação, mas se preocupar com entender os riscos, onde que você está se colocando, se existe a necessidade de você abrir um CNPJ agora ou não. Tem esses pontos também, né? Algumas atividades começam ali no CPF. E é isso, assim. Não fiquem sozinhos. O contador trabalha para você, não para o governo. Muito bom. Por favor, lembre-se disso. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Espero que tenha sido útil para você. Tenho certeza que esse episódio aqui vai agregar muito na sua jornada empreendedora. Eu te espero no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.